Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Acinelli Rebouças, professor de Ciências. Estamos de volta para dar continuidade aos estudos do capítulo 15, que trata aí sobre a questão da dança dos continentes. A gente vai falar sobre a questão das placas tectônicas, algumas teorias sobre a deriva continental. Isso. Pegue seu material e vamos para a aula. Bem, turma, estaremos então dando início ao segundo momento, ou seja, a segunda aula sobre o capítulo 15, que trata sobre a dança dos continentes. Primeira aula, nós já abordamos algumas informações, principalmente sobre a deriva continental, falamos sobre a Pangeia, a sua fragmentação com a formação dos continentes como nós temos atualmente, e que essa mudança constantemente pode levar a uma configuração futura de uma outra grande massa continental. Então, aconselho, inclusive, a vocês, quem não tiver assistido a primeira aula, procure a plataforma, tem esse vídeo, ele fica disponível para que você possa assistir quantas vezes necessitar, e aí você se apropria desse conhecimento para dar continuidade aqui na nossa sequência, tá bom? Então vamos lá, sem muito rodeio, vamos começar a nossa segunda aula. Começando sobre o aspecto relacionado às placas tectônicas. Eu tinha mostrado uma imagem lá sobre aqueles recortes numa imagem anterior da primeira aula, e eu fiquei de passar agora através da aula número 2. Então vamos falar um pouquinho sobre essas placas, o que seriam as placas tectônicas. Na época em que a teoria da deriva continental foi publicada, a maioria dos cientistas acreditavam no fixismo. Isso é, que os continentes são fixos e estáveis desde a sua origem. Então, eles tinham em mente a questão do fixismo mesmo, que a forma dos continentes atuais sempre foram dessa forma. Então, sempre apresentava essa configuração, não havia uma mudança nesses continentes. E a deriva continental apresentava justamente diferentes, falava dos continentes se afastando. Então, foi realmente um boom aí na comunidade científica, essa teoria. Então, essa concepção aliada à explicação pouco convincente de Wegener para a causa dos movimentos do continente contribuiu para a teoria da deriva continental fosse refutada pela comunidade científica. Pessoal, o Wegener, ele apresentou alguns indícios que você tinha aquela similaridade entre os continentes, a questão dos fósseis, a questão das rochas em si, mas ele não tinha tecnologia para explicar como isso aconteceu. Então, isso levou a um descrédito por parte dessa teoria. Mas, com o passar dos anos, o avanço da tecnologia permitiu uma melhor compreensão da superfície interior da Terra. Logo, somente na década de 1950, que a teoria passou a ser aceita. Por quê? Justamente por conta do mapeamento da superfície terrestre. Pessoal, a questão dos sonares foi realmente crucial para dar um aporte nessa teoria de Alfred Wegener. Como eu falei, ele não conseguia explicar, mas a partir que a tecnologia pôde proporcionar essas explicações, evidentemente a teoria foi aceita. Infelizmente, ele não estava mais entre nós para ver aí se vangloriar das suas descobertas. Né? Então, a teoria foi assim mesmo pela comunidade de uma forma póstuma, mesmo após a morte do mesmo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do mapeamento. Durante a Segunda Guerra Mundial, os sonares, que foram frequentemente usados para mapear o fundo dos oceanos e localizar submarinos inimigos, assim foi descoberta uma enorme cadeia de montanhas submersas no Oceano Atlântico, com cerca de 65 mil quilômetros de extensão, nomeada como Dorsal Mesoatlântica. Tal descoberta mudou totalmente a concepção de que o fundo oceânico era uma planície com poucas elevações. Se tinha ideia que o fundo oceânico, o assoalho do nosso oceano, o fundo, seria basicamente um plano, né? Plano com algumas ondulações, mas não. A partir da verificação com sonares, teve a ideia que ele realmente era bem recortado, existiam regiões mais fundas, fossas, né? Existiam regiões mais altas, então você tinha essa topografia bem diferenciada. Alguns anos mais tarde, com o aumento da precisão da técnica de datação, estudos mostraram que as rochas encontradas junto aos dorsais oceânicas eram mais recentes do que aquelas próximas aos continentes. Isso indicava que a crosta terrestre estava em constante transformação.
com material novo surgindo a todo momento, ao contrário do que acreditavam-se o fixismo. Então, como eu já disse, o fixismo ele tinha a ideia de que tudo era daquela forma, não houve alterações, era tudo fixo, e aí você já tem, com a comprovação científica, que essa crosta terrestre está sofrendo modificações com o decorrer do tempo. A gente vai entender, inclusive, em uma imagem que fala sobre a modificação do fundo dos oceânicos, outra teoria também. Tem uma observação aqui, turma, só para que vocês possam contextualizar. Sonar é um aparelho que emite ondas sonoras que recebe aquelas refletidas por objetos, permitindo determinar a dimensão e a distância entre os objetos. Você pode lembrar que existem sonares naturais. Os morcegos, quando estão voando, eles emitem barulhos de uma alta frequência, esses sons eles batem nos objetos, retornam, eles conseguem desviar e se orientar. As baleias também têm esse mecanismo para poder se comunicar. Então, esse mecanismo foi utilizado como também instrumento bélico, ou seja, durante o período da guerra, para poder fazer esse mapeamento do fundo dos oceanos, inclusive, principalmente durante a guerra, para buscar submarinos invasores, né, submarinos inimigos. E também outro termo que ele apresenta aqui para você seria a questão da datação, que é a técnica por meio de qual a idade do objeto é estimada com base no decaimento radioativo, ou seja, feito esse processo de datação. Olha que interessante, nós temos aqui uma imagem do fundo oceânico feita por um sonar. Então, de acordo com a profundidade, nós temos uma tabela de cores aqui do lado, ou seja, cada cor representa uma profundidade, ou seja, essa cor mais lilás, ela representa que algo está muito mais profundo do que a cor mais clara, mais branca. Então, se você observar aqui, ó, olha aqui as tonalidades de cores de acordo com a profundidade. Tá bom? O branco aqui é mais superficial, depois vem tons de vermelho, alaranjado, e ele vai decaindo. Então, isso aqui é uma imagem do sonar, bem interessante. A dorsal mesoatlântica aqui, ó. Se você perceber, a profundidade dela está entre azul, algumas tonalidades de lilás mais ao fundo. Então, ela é realmente bem profunda. Teoria das placas tectônicas. Vamos entender mais sobre as placas. Para explicar por que as rochas próximas aos dorsais oceânicos eram mais jovens do que aquelas mais distantes, o geólogo estadunidense Harry Hess, 1906 a 1969, propôs em 1962 a teoria da expansão do fundo oceânico. Vamos entender o que essa teoria fala. De acordo com essa teoria, o magma proveniente do manto sobre a Terra sobe até a crosta terrestre por meio das correntes de convecção. Turma, estudamos no começo do ano, na questão de calor, sobre a troca de calor, o processo de convecção, que acontece nos fluidos, né? Onde há as temperaturas mais baixas, deixa eu abrir minha câmera aqui, pronto. Temperaturas mais baixas tendem a descer, temperaturas mais altas tendem a subir, então a gente cria aquele fluxo de convecção. Então, esse magma muito quente, ele vai sofrendo esse fluxo, consequentemente ele vai revirando, e as bordas das placas se tornam mais novas do que as partes mais periféricas. Vamos entender isso, inclusive, em uma imagem que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá. Assim, o magma escapa pela região das dorsais oceânicas e, ao entrar em contato com a água, ela resfria, formando novas rochas. Dessa maneira, a crosta terrestre situada de cada lado das dorsais se afastam umas das outras, provocando o afastamento dos continentes sobre elas. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos o manto, que é a camada intermediária ao núcleo. Lembrando, nós temos a crosta, o manto e o núcleo, as camadas da Terra. Então, quanto mais profundo, maior a temperatura. Aqui nós temos o magma. Né? Lembrando que o magma, quando entra em contato com a superfície, é chamado de lava, e em contato com a água, ele resfria e vai se solidificar, formando aí principalmente essas rochas magmáticas. Nós temos aqui esse processo. Ele vai sempre se afastando, porque essas ondas de convecção vão fazendo esse processo cíclico. No que ele gira para um lado e gira para o outro, você tem o afastamento das placas tectônicas. Vamos já ver um pouquinho sobre a interação entre as placas, esse movimento divergente, tá bom? E aí o magma vai subindo. À medida que o magma sobe, em contato com a água, ele resfria e ele vai enrijecer, ou seja, ele solidifica nessas regiões, deixando rochas mais novas. E isso vai promovendo o afastamento entre as placas.
Aqui nós temos um exemplo da dorsal mesoatlântica, certo? Onde nós temos a América de um lado e a Europa do outro. Em 1965, o geólogo canadense Tuzo Wilson, 1908 a 1993, afirmou que a crosta terrestre era construída de placas rígidas que se moviam sobre a superfície do planeta. Ele também descreveu os movimentos possíveis entre as placas, além de explicar o ciclo de surgimento e destruição da crosta terrestre, propondo que haviam locais onde as placas eram recicladas para o interior da Terra, justamente por conta desse processo de convecção que eu falei agora há pouco. Um momento. Pronto. A teoria da expansão do fundo oceânico, em associação com os estudos sobre as crostas terrestres e o manto, levou à consolidação da teoria das placas tectônicas, ou tectônica das placas, que foi formalmente descrita em 1960. Essa teoria era o que faltava para a teoria da deriva continental ser aceita pela comunidade científica, mas ela traria uma explicação para o movimento dos continentes. Então, ela explicaria realmente por que os continentes se afastavam. A teoria das placas tectônicas diz que a litosfera, que é a camada de terra formada pela crosta terrestre, pelas camadas superiores do manto, né, ela é dividida em grandes placas tectônicas, que se movimentam sobre a astenosfera, camada de manto menos rígida, que sofre deformações pelas correntes de convecção. Então, nós temos a litosfera, o manto, não é isso? Então, a astenosfera, que é essa região aqui, ó, é a camada mais, podemos dizer, menos rígida, então que tem uma maior influência, uma maior fluidez desse manto. E aí, essa crosta, essas placas que ficariam sobre o manto, elas ficariam flutuando, meio que flutuando sobre essa quantidade de manto presente aí no seu interior. Turma, essa imagem, geralmente, ela é bem conhecida, inclusive também abordada em algumas questões, de prova, questões de exercício, que ela retrata sobre o mapa mundi com as suas placas tectônicas. Professor, vou precisar saber, vou precisar decorar todas as placas tectônicas? Não digo dessa forma, mas é interessante que você saiba as principais, principalmente as que estão aqui ao nosso lado, né? Podemos falar aqui na nossa placa sul-americana, onde o nosso continente está o continente sul-americano está em cima. Olha o Brasil aqui bem no centro da placa sul-americana. Isso aqui vai ser importante para mais para frente, quando formos estudar a questão do terremoto, vocês entenderem por que dessa estabilidade do Brasil e por que essa instabilidade do Chile. Cenas para o próximo capítulo, sem spoiler. Então, nós temos aqui a placa sul-americana, aqui nós temos a placa africana, a placa de Nazca, aqui já próximo do Chile, aqui no Oceano Pacífico, entre outras. Essas setinhas, elas dizem muito sobre o movimento das placas. Ela informa justamente como é que acontece o movimento. Se esses movimentos, se as placas estão se afastando ou se elas estão se aproximando. Então, a gente vai ver isso também com detalhe, convecção. Vamos ver o movimento de divergente, convergente e transcorrente, né? Próxima aula a gente detalha isso. Olha aqui, pessoal. Atenção. Se a América do Sul antes era em contato com a África, quando nós tínhamos a Pangeia, e ela vem se afastando uma média de 10 centímetros, lógico que eu posso afirmar categoricamente que existe um processo de afastamento entre essas placas. Já aqui, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, onde nós temos a formação das cordilheiras de montanhas, é justamente o encontro. Olha aí que interessante. Sempre onde há encontro entre placas tectônicas ou atrito entre elas, você tem surgimento de grandes cadeias montanhosas. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o Himalaia, se juntou justamente por conta da placa indo-australiana, ela se chocou aqui, ó, com a placa da Euroasiática, deixa eu ver aqui que está pequenininho, Euroasiática, perdão, pessoal, desculpem. Então, se chocou formando aqui a grande cadeia do Himalaia, e aqui nós temos a Cordilheira dos Andes. Vamos aqui na sequência.
Então, com essa imagem, eu deixo com o gostinho aí para a gente estudar um pouquinho sobre esses encontros entre as placas tectônicas, que realmente é bem interessante. E de acordo com o movimento, pode se aproximar, se afastar, ou até acontecer um atrito paralelo. Isso a gente vai estar estudando na próxima aula, tá bom? Turma, conselho aqui do professor: vejam a primeira aula, como eu já disse no início, assista essa aqui de forma integral, inclusive fazendo os seus apontamentos e anotações no seu caderno no livro. Dê uma lida no capítulo, resolva os exercícios para ajudar na fixação. Encontro vocês numa terceira aula, justamente para finalizarmos o conteúdo e fazer uma bateria de exercícios para ajudar na fixação, tá bom? Agradeço demais a atenção de todos, um forte abraço, tchau, tchau.